Olá, pessoal! Hoje nós estaremos gravando mais um podcast Avivados. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Ela não é uma grande cantora, não é uma grande pregadora, mas ela é uma grande serva do Senhor. Uma pessoa que serve com excelência. E nessa caminhada que eu estou aí quase 10 anos, ela é uma das pessoas que eu posso dizer que é uma verdadeira serva do Senhor, com as suas fragilidades, limitações, mas que tem buscado a cada dia no Senhor a melhoria para ser uma serva de excelência. Hoje nós estamos aqui com a Mirela. Seja bem-vinda, Mirela. Você está na segunda edição do nosso podcast Avivados e é uma honra receber você aqui nessa manhã. Amém. Também me sinto muito honrada pelo convite. É uma felicidade imensa poder estar participando desse projeto maravilhoso. Que nós sabemos que é um projeto que nasceu no coração de Deus e que muitas almas, através da nossa vida, do nosso testemunho, serão alcançadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu creio. Vamos lá, Mirela. Conta um pouquinho pra gente como que foi o início da sua conversão. Eu me converti, eu era uma criança, né? E assim, eu não me canso de falar porque é uma coisa maravilhosa mesmo e é um plano que o Senhor tem para nossas vidas, que é a salvação. Eu estudava na 4ª série primária e eu tinha um amigo, né? Ele era também uma criança da mesma idade que eu e ele era um servo do Senhor. E ele sempre falava de Jesus, chamava para ir para a igreja, né? E assim, ele foi enchendo meu coração daquela vontade. Eu ia com minha vizinha em outra denominação, mas eu nunca tinha ido na Igreja Batista. E ele era da Igreja Batista e me chamou. E aí ele foi lá na minha casa me buscar no domingo para ir na igreja. Uma criança buscando outra criança para ir pra igreja. Você imagina, né, pastora? Imagino. E aí minha mãe falou, não, ela não vai de jeito nenhum. Aí ele falou assim, não, a senhora também pode ir, a senhora vai gostar. E ele foi muito convincente. E mamãe resolveu ir, porque já queria chorar, porque eu queria ir, né? E aí nós fomos, assim, e quando eu entrei, eu me senti muito bem. Eu falei, meu Deus, esse é meu lugar. A primeira vez que você entrou, você já entendeu que ali era seu lugar. Eu ia na outra igreja, mas eu não me sentia parte dela, porque eu ia com a minha vizinha. Mas quando eu cheguei ali, eu falei, nossa, eu gostei, eu me sinto em casa, me senti em casa, não tem? As pessoas me cumprimentaram, conversaram comigo, ele me apresentou aos outros adolescentes também da mesma idade. E aí, na hora da palavra, foi irresistível. A palavra do Senhor, ela sempre foi irresistível para mim. E aí, eu chamei minha mãe, vamos? Ela balançou a cabeça que não. Eu já estava lá na frente. Na hora do apelo. Quando eu vi, eu já estava lá na frente, aceitando o Senhor como um salvador da minha vida. Uau! E assim, foi maravilhoso, pastora, porque eu sei que o Senhor, no decorrer de toda a minha vida, minha adolescência, que, né, essa parte de 12 anos, 11, 12 anos de adolescência, foi assim, uma proteção mesmo estar na casa do Senhor, porque eu vi o Senhor operando na minha vida, porque eu vi as outras adolescentes, né, namorando muito cedo, engravidando. E o Senhor me protegeu dessas coisas, assim, eu me sinto honrada por isso. Vendo você falar que você começou a sua caminhada muito cedo, né, com 11 a 12 anos de idade. Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei pensando assim, poxa, por que eu não aceitei Jesus antes? Hoje, né, eu tenho 35 anos, estou próximo de fazer 36. E eu fico pensando, Senhor, por que eu não nasci no Evangelho? Senhor, mas eu entendo que tudo tem um tempo determinado abaixo do céu. E é realmente essa sensação que vem em nós, né? Por que eu não aceitei isso antes? Isso não, né? Porque eu não aceitei Jesus antes? Por que eu não participei de uma denominação religiosa antes? Porque não tem nada mais lindo e frutificante, e maravilhoso e gratificante do que estar na presença de Deus, não é isso, Mirela? Verdade, não tem. E aí você viu que eu iniciei, né, falando que você é uma serva de excelência, e isso não é um jargão, isso é o que eu sinto de todo o meu coração, porque eu já te conheço há um tempo, e eu aprendi e aprendo, e eu tenho certeza que até a volta de Cristo vai ser uma troca, né, de aprendizagem para o resto da vida, em nome de Jesus,
porque eu pretendo que a gente, né, esteja na caminhada juntas até o arrebatamento, porque eu creio que nós seremos arrebatadas. Oh, glória. Conta pra mim, hoje você é uma diaconisa da Casa do Senhor, e aí eu gostaria que você falasse pra gente, você aceitou Jesus com 11 anos, um pouco da sua trajetória até chegar ao diaconato. Pastora, assim... Porque tem muitas mulheres que querem alcançar algo em Deus. Uhum. E talvez elas pensam assim que é impossível. E você alcançou, mesmo que talvez isso não queimasse no seu coração chegar ao diaconato. Na verdade, assim, eu nunca almejei mesmo, né? Assim, a gente vai fazendo de coração, de todo o coração, né? Sempre procurando servir, estar disposta, né? Porque às vezes a pessoa até querem, mas chega na hora que você faz um convite, né? Ela não está disposta. Mas é estar sempre disposto a servir o Senhor. Servir a igreja como se você estivesse servindo, né? No céu mesmo, fazendo as coisas para Deus, para o Senhor. Numa limpeza, não lavar um copo que seja, mas fazendo de todo o coração, como se você estivesse fazendo realmente para o Senhor. E aí, Mirella? Aí você alcança não só um diaconato, você alcança lugares altos muito mais alto, porque o Senhor ele tem recompensa e ele tem muitas recompensas para os servos, né? E a palavra do Senhor, ela fala que o Senhor recompensa todo aquele que ele ama, que ama o Senhor, né? E eu creio que o Senhor tem grandes recompensas para nós, mas nós também temos que nos dispor. Exatamente. Estar disposto. É exatamente isso, Mirella. Eu lembro que quando eu comecei na caminhada, eu não ajudava muito, né? Eu não estava muito disponível, eu trabalhava fora, eu sempre colocava o meu cansaço acima de todas as coisas. E depois teve um tempo que eu fiquei desempregada e aí eu tinha mais tempo de estar presente nas coisas. Só que eu não era muito afinco nessa questão de limpeza, de ajudar, eu não tinha muito essa disponibilidade, né? Até que foi gerado dentro do meu coração. Mas como que foi gerado? Quando eu fiz o que você falou, eu me disponibilizei. Eu fazia mesmo quando não queria fazer. Verdade. Porque eu sempre costumo dizer isso, né? Nós não fazemos só o que queremos. Não. Nós fazemos o que é preciso. E nós entendemos que limpar a casa é preciso, nós entendemos que lavar uma roupa é preciso, e é assim também na casa de Deus. Existem as coisas que precisam ser feitas e Ele conta comigo e conta com você. Verdade. E isso é maravilhoso. E aí você chegou ao diaconato, só que você não é só diaconisa da casa de Deus, né? Você é zeladora da casa de Deus, você é diaconisa da casa de Deus, você é secretária da casa de Deus, e você é a pessoa que faz compras para administrar também as coisas da casa de Deus. E aí, como que você concilia isso tudo, mesmo sendo uma dona de casa que cuida da casa, cuida do filho, cuida do marido? Conta um pouco pra gente. Eu organizar o tempo, né? Quando eu vejo que eu tô me perdendo no meu tempo, eu falo, Senhor, preciso do seu auxílio, tô meio perdida. Às vezes tem semana que passa, que às vezes eu não consigo fazer as coisas do lar, né? Da casa. Aí eu oro, Senhor, por favor, me ajuda. Preciso de uma carga extra agora, porque eu preciso de colocar minha casa em ordem. E fora que você tem que levar uma vida devocional também. Sim. Tem que ler, tem que orar. E assim, entre orar, ler a Bíblia e arrumar a casa, eu vou escolher orar, ler a Bíblia e depois, se der tempo, eu arrumo a casa, Verdade, né? verdade. Eu sempre falo assim, a gente dona de casa, a louça tá legal na pia, não tendo louça na pia, não tendo roupa suja no cesto, e a cama estando arrumada e o banheiro limpo, a casa tá toda limpa. Então, devagarzinho, a gente vai organizando. E aí, assim, é realmente buscar do Senhor essa organização. Porque se você não consegue se organizar nas pequenas coisas, você não vai conseguir fazer. Verdade. Se chegar outra coisa para você, você vai se atrapalhar e você não vai conseguir fazer. Então, eu separo alguns dias de fazer a compra das coisas da igreja, né? E vou olhando também, faço orçamento, porque a gente sabe que há diferença de preço de lugar para lugar, então eu faço orçamento. Verdade. Quando eu não conseguir pessoalmente, eu ligo, orço, né? E assim, pastora, não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Hoje eu vivo isso também, né? Essa correria. Nós temos uma jornada longa, porque nós fazemos parte do mesmo ministério. E é domingos, cultos. De manhã cedo, na segunda-feira, nós temos oração para as mulheres. Inclusive, eu quero deixar aqui o convite aberto para todas as mulheres, né, Diaconisa Mirella? A nossa oração inicia às 7h30 e tem sido uma bênção. Deus tem feito maravilhas. Nós temos visto os testemunhos na vida de mulheres e nós somos o testemunho vivo, porque eu acredito que se não fosse essa oração, situações que a gente
tem passado, né, que nós temos vivenciado, talvez nós nem suportaríamos. É verdade. Nós temos feito um grande depósito no céu através dessa oração, né? Sim. E é um momento precioso. E na terça-feira nós temos estudo, na quarta-feira nós temos o UP, né? Isso aí. Que é um grande ministério que você também faz parte. Na quinta-feira nós temos o culto, nas sextas-feiras são livres, mas muitas das vezes não é tão livre assim. Nos finais de semana a mesma coisa, e aí começa tudo novamente. Verdade. E é um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio estar nessa rotina. Hoje eu já não me consigo mais me ver fora dessa rotina. Você consegue se ver longe dessa rotina, Mirella? Não consigo não, pastora. E assim, até as pessoas, né, nossos parentes, eles vão assim, aprendendo nossos horários, né? Meu pai mesmo mora longe, ele sabe a hora que eu tô na igreja, né? As pessoas vão se adaptando à nossa rotina. Minhas primas, né, já sabem, não, agora não adianta ligar que não vai atender. Né? As pessoas vão assim, vão entendendo a nossa rotina. E é uma coisa assim que o Senhor vai nos honrando mesmo, né, com isso, porque por mais que é corrido. Tem hora que eu falo, ai Senhor, eu só queria descansar um pouquinho. E eu consigo, Ele dá esse tempinho. Glória a Deus. E assim, é muito bom, pastora. Servir o Senhor é uma coisa assim que preenche, né? É um preencher. É uma coisa assim que preenche a sua alma. Você se sente realmente saciada, cheia, completa. E eu acho que quando a pessoa se sente dessa forma, tudo é bom, tudo é feliz, tudo vai dar certo. A gente consegue entender que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, de repente, as pessoas olham e falam assim, gente, essas duas não tem dificuldade. Não tem nada para fazer em casa, né? Não tem situação difícil, mas nós queremos deixar claro que nós temos, mas a forma que nós superamos é o quê? Estando de joelho nas coisas do Senhor, no Senhor, né? Cuidando das coisas do Senhor. A gente entende que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas, não é isso, Mirella? Tá, você me falou... segurança que nós temos, é uma segurança, pastor. Exatamente, é uma certeza, na verdade. Sim. E segurança, né? Certeza e segurança. E aí, mediante toda essa rotina, todo esse trabalho, você já sofreu alguma decepção no decorrer dessa caminhada? Eu já sofri, sim, decepções. Algumas, eu orei na época, né? E graças a Deus, assim, são coisas que não doem mais, né? É decepcionante, sim, é decepcionante quando alguém... Foi ensinamento. Depois que a gente entende que é um ensinamento, aí você respira e fala, eu venci, né? Passei por esse. Exatamente. Mas assim, é muito triste você ver uma pessoa que é do seu convívio, né, que tá ali do seu lado, de repente, em algum momento até já pegou na sua mão, te ensinando algumas coisas, né? Mas de repente ela te fala uma palavra dura, né? Uma palavra de correção dura, alguma coisa assim. Ou às vezes ela interpreta alguma coisa que você fez que não era a sua intenção, mas não foi bem vista aos olhos. Então é uma coisa assim que dói na gente. Mas é uma coisa que não pode te parar. Isso vai acontecer, né, pastora? Exatamente. E como que você faz para superar essas situações? No Senhor. Orando, colocando no altar dele. Exatamente. E ele tem te ajudado a superar e a caminhar. No meio dessa decepção, porventura você pensa assim, eu vou desistir, eu não quero mais. Eu não. Nunca pensei. O Senhor não tem nada a ver com isso. Porque depois que a gente aprende que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, tudo fica mais fácil. É verdade. Não é somente ouvir, né? É entender e colocar em prática isso na vida. A gente sabe que tem pessoas que são difíceis de lidar, sim. Mas a gente também sabe que existe uma influência por trás daquela dificuldade toda. Ela não é tão difícil porque ela simplesmente resolveu, eu vou ser difícil. Não. É uma coisa que às vezes a pessoa também luta, elas têm as lutas delas. Sabe, Mirella? Né? Exatamente. Quando alguém chega para fazer algum questionamento, reclamar, né? Pra mim, aí eu falo bem assim, você já parou para pensar como você também é difícil? Verdade. Ou como você já foi? Como você fez para lutar? A gente tem que trazer essa reflexão. Fulano é difícil, mas eu já consegui ser até pior, talvez, com alguma atitude, algum gesto, né? E assim, apresentando para Deus, tentando entender a pessoa, talvez a pessoa não está no bom momento, ou talvez está sofrendo por algum tipo de influência também, né? Sim. E aí a gente vai apresentando essas causas para Deus e o Senhor vai o quê? Nós vamos criando o quê? Maturidade espiritual no Senhor. É verdade. E uma coisa assim que a gente também tem que entender. Às vezes, a pessoa está passando por um dia mal, né?
E aí você também não vai piorar o dia da pessoa, mas no Exatamente. outro dia você pode chamar ela e conversar com ela. Hein? Olhar dentro dos olhos, né? Aconteceu aquela situação, não sei, de repente você estava passando por uma coisa, mas eu quero te deixar claro para você que as coisas não se resolvem assim. Exatamente. A gente tem que ter, assim, uma maturidade, um entendimento para compreender também a dor do outro, né, pastora? Verdade. E Porque se eu não se colocar no seu lugar, como é que eu vou? Nós temos um manual, né, que se chama Bíblia Sagrada. Isso Nós aí. acreditamos nesse livro como manual de vida, né, como bússola que nos direciona, e nós temos que mostrar para a pessoa dentro da palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus não diz assim, a palavra de Deus diz assim. Naquele momento você estava assim, mas no Senhor fazendo assim a gente consegue. Então por isso que nós precisamos ler, orar, para ter esse discernimento de Deus, sermos avivados. Sim. E poder transmitir isso para outras pessoas. É verdade. Muitas vezes as pessoas elas se perdem, né? Em algum momento da caminhada, elas, não sei se é o desânimo, não sei o que é, mas elas ficam assim apáticas. Verdade. E aí elas às vezes acham até que a culpa é da gente, mas a gente não tem culpa muitas vezes. Verdade. Porque a busca com o Senhor, ela tem que ser constante. É o que a senhora falou. Porque se a gente se encher de tantas coisas e não tiver o tempo para o Senhor, estamos fazendo em vão. Exatamente. Entendeu? E aí o Senhor diz na palavra dele que ele dá enquanto aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Ai, que maravilha. Então, enquanto nós estamos dormindo, ele está trabalhando em nosso favor. Ele está trabalhando em nosso favor. Então, por que eu vou ficar tão ansioso, tão preocupado, né? Verdade. Vou descansar no Senhor, vou continuar orando, lendo minha Bíblia. Ele, na minha pouca força, muitas vezes, se arrastando. Buscando essa direção. Na dificuldade, na bonança, seja qual for. Ser Exatamente. Constante. Em nome de Jesus. Porque se a gente não for constante, pastora, no Senhor, nessa pequena coisa ali, da oração. Uma coisa, 10 minutos, eu só tenho 10 minutos. Seja fiel nos 10 minutos. Todos os dias, 10 minutos. Só vai dar tempo de eu ler um versículo. Não vai dar tempo de eu ler um capítulo. Leia um versículo. Mas saia de casa com alguma coisa para você refletir durante o dia. Nossa, foi muito interessante você falar isso, porque a nossa mente, se a gente não ocupar ela com as coisas do Senhor, ela será ocupada com outras coisas. Verdade. E aí, no meio desse dia turbulento, se você está ali abastecido, é como se fosse uma injeção que você toma para combater algum tipo de doença, alguma coisa, um antibiótico, exatamente. E aí você leu aquele versículo ali, você teve aquele momento de 10 minutos fiel a Deus, você leu essa palavra, e aí no decorrer desse dia acontece uma coisa que quer te desestabilizar. Mas ali o Senhor diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ali naquele momento ali você vai entender o que? Não, o Senhor é o meu pastor, eu preciso estar com Ele, Ele que me direciona no falar, Ele que me direciona, então eu tenho que tomar essa decisão pautada o quê? Na palavra de Deus. Eu não posso retribuir a pessoa se ela foi uma pessoa má, da mesma forma que ela foi comigo, não é isso? Com certeza. Exatamente, nós precisamos criar esse hábito mesmo de uma nos coisa abastecer. Assim, aconteceu esses dias, Israela está aprendendo a ler, né? Então, eu fiz no caderninho, com a letra... Israela é sua netinha, né? Ela tá... Aí eu coloquei assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela tá conseguindo ler. Que legal. Então, ela leu. Aí ela falou assim, mas é só isso, vó? Eu falei, não, vou fazer umas perguntas para você. Quem é o seu pastor? O Senhor. Se ele for com você, o que vai te faltar? Nada, vó. Que nada lindo, vai gente. me faltar. Então, quer dizer, uma criança de 6 anos consegue entender, pastora, se a gente lê essa palavra durante o dia, o que você vai entender quando vier um problema? Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Exatamente, é isso aí. Ele está comigo. Eu tenho uma direção porque o pastor está ali, me direcionando, me guiando. Então, se for algo que eu tenho que falar, não, eu vou me calar, porque o meu pastor que vai pelejar por mim. Exatamente. Porque se eu não crer, Mirela, não crer que o Senhor é comigo, eu estou fazendo uma caminhada totalmente em vão. Você já pensou? Entendeu? Uma vida totalmente sem tempo para outras coisas. Só estou perdendo tempo, meu tempo, o tempo que eu poderia estar fazendo, de repente, uma coisa que seria bom para mim, porque eu estou achando que eu estou fazendo uma coisa que é bom para mim, mas eu não estou fazendo. Não, é verdade, meu Deus.
E aí você falou pra mim que quando você iniciou sua caminhada, seu amiguinho era da Igreja Batista. Uhum. E como foi pra você, da Igreja Batista pro Pentecostal? Como foi um salto desse aí de mudança? Porque nós sabemos que a Igreja Batista é maravilhosa, mas é uma igreja mais tradicional, né? Foi uma mudança bem radical, né, pastora? Mas foi devido ao meu esposo, né? Ele começou a dizer que ele não estava se sentindo bem. Ah, não tô me sentindo bem aqui não. Não tô. Falei, então faz assim, você procura um lugar para você ir que você se sinta bem. Eu não vou. Eu estou ótima aqui, né? Eu era líder de célula. Eu estava muito bem, que depois da Batista Tradicional, passei para Renovada, depois do casamento. E aí, ele foi e achou essa igrejinha. Era uma igrejinha pequenininha, né? O pastor semana passada falou sobre isso. Era uma igrejinha pequenininha. E aí, Paulo Henrique, meu filho, ele tinha 8 anos. E ele foi e se apaixonou. Mãe, eu recebi uma oportunidade, né? E ele já sabia ler, né? Ele ama ler provérbios. Ele ama provérbios. E aí, eu lembro. Ele foi e falou assim, eu não vou mais para a igreja com a senhora, não. Lá não tem oportunidade, eu vou para a igreja com o papai. E ele começou a ir com a igreja com o pai dele. Eles iam... eu estudava, fazia faculdade ainda nessa época, à noite. E eles iam para a igreja. Logo depois, né, eu me formei e tal. E eles continuaram indo. Aí o pastor foi na minha casa, fez uma visita e disse que você não podia ir, né, um dia que não tivesse culto na minha igreja. Eu falei, não, eu posso. E eu comecei a ir. E assim, como eu amo o Senhor, então a palavra do Senhor é sempre, pra mim, é sempre aceita. Sim. E eu comecei a participar da escola dominical, ia quando não tinha culto na minha igreja, eu ia com eles, né? E uma coisa que é interessante, pastora, que o Senhor nunca falou comigo na igreja Assembleia que eu tinha que ir pra igreja Assembleia. Mas quando eu estava na Batista, na minha igreja, sempre a palavra era obedeça. Obedeça. Aí, contra a palavra no argumento. Não há. Obedeça. A sua missão é a mulher, né? É submissa à missão do marido. Então, se você é submissa à missão do seu marido, como que você vai estar num ministério e ele em outro? Se você é ajudadora dele. Aí aquilo martelava na minha cabeça. Meu Deus, eu falei, pai, eu não quero ir, pai. Já vou abrir um parênteses aí e vou perguntar para você um conselho que você dá para as mulheres, porque a gente às vezes lidar com essas situações de esposos que querem ir para outro ministério e esposas que amam aquele lugar que ela está. Qual o conselho que você deixa para essas mulheres, Japonesa Mirella? Vá com o seu esposo. Porque eu entendi, pastora, demorei, assim. Na verdade, eu já sabia, mas quando você vive uma coisa, é diferente. Você sempre fala para a pessoa, obedece. Né? É. Obedece, vai com seu esposo, obedece. Mas quando é com você, e você entende que é com você, você fala, eu não queria ir. É verdade. Mas assim, e aí o Senhor falou, foi assim, taxativo. Ele disse para mim através da palavra, na boca de uma irmã, ministrando a palavra, né? Porque o Senhor, ele fala conosco. É só a gente estar com ouvidos atentos. Verdade. E ela disse, a sua mulher, você é submissa à missão do seu esposo. Descubra a missão dele e ajude ele. Você é ajudadora. Então, se eu entendo que eu sou ajudadora, onde que meu esposo vai? Eu vou estar ajudando ele. Entendeu? A gente vai falhar? A gente vai. Porque a gente é ser humano. Mas se a gente obedecer, escolher o caminho da obediência, ele é um caminho difícil, não é um caminho fácil. Mas é um caminho certo. E é um caminho de recompensas duradouras, não é nada passageiro. E aí eu vim, né, pra igreja, e aí me deparei com outro problema, né, pastora? Porque tem os usos e costumes. E na igreja batista não tem. E assim, eu falei, meu Deus, eu não vou me acostumar. Minha mãe falava bem assim, minha filha, será que você vai se acostumar? Que ela já era assembleiana, né? Eu falava, meu Deus, eu não sei, mãe. Não sei, eu vou orar. E o Senhor vai ter que tirar isso de dentro de mim, né? Sim. Vontade de usar um brinquinho, de pintar as unhas de mais escurinho, né?
E assim, eu falei, isso não pode ser impedimento para mim servir o Senhor. Não pode, Senhor. Se eu amo mais isso do que o Senhor, eu preciso que o Senhor arranque isso de dentro de mim. Lembrando que nós não pregamos que isso seja pecado. Isso é um Sim. uso e costume da nossa religião, né? Da nossa igreja. Mas se eu escolho estar no lugar onde meu esposo está, se eu escolho Exatamente. obedecer até aí, então eu tenho que obedecer o resto também. É igual você sempre ensina para os seus liderados, né? Obediência total. Porque obediência parcial é desobediência. Não adianta. Pela metade não existe. Nada pela metade. E aí eu falei assim, não, Senhor, o Senhor vai tirar. Aí comecei fazendo um propósito. Eu falei, eu vou fazer um propósito, Senhor. E o Senhor, nesse 1 mês, vai tirar esse desejo do meu coração. De usar o brinco. Porque eu gostava muito de usar brinco. Aí... Mas alguém chegou para você e pediu para você tirar? Não, de jeito nenhum. O pastor conversou comigo. Porque o Espírito Santo que faz ele a falou obra, bem assim, né? minha irmã, pode vir do jeito que você tá, não se importa com isso não. Mas eu não queria. Mas na época Eu queria não fazer era. as coisas certas. Na época não era essa igreja que você está hoje, né? Não era. Aí, falei assim, não quero assim. Eu quero fazer direito, pai. Não quero fazer errado, eu quero fazer certo. Eu quero obedecer do começo ao fim. Eu não quero fazer nada pela metade. Porque se eu prego que eu tenho que obedecer totalmente, como é que eu vou obedecer parcialmente, pastor? Não tem como. Não tem né? como. Aí, e se a gente não consegue obedecer um líder que a gente vê, como que a gente vai obedecer a Deus se não vê? verdade. E eu peguei e fiz esse propósito. No dia que eu entreguei o propósito, eu já poderia colocar o brinco, né? Eu fui na minha caixinha, olhei, nenhum deles me atraíram. Já estava começando uma obra. Sim. E eu não coloquei mais, daquele dia em diante eu não usei mais. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, o meu maior obstáculo era esse. E você conseguiu romper. Sim. Tanto que você está aí até hoje, né? Já são quantos anos? São... 8, deixa eu ver... 11 anos. 11 anos. Mais ou menos 11 anos. Na igreja pentecostal. E aí, essa fase eu rompi, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Porque aí eu falei assim, não. E usar a calça também não tenho tanto hábito assim, né? Só no dia que de repente eu fosse para algum lugar. E aí, não via problema nenhum só usar bermuda, saia, vestido, não via esse problema. E graças a Deus nunca foi esse problema para mim. Usava porque podia usar, mas se não pode também, isso não faz parte, né? Não é uma coisa que está dentro do meu coração, não estava. E hoje você está totalmente entregue ao pentecostal. Verdade. E assim, foi uma mudança radical, mas foi uma mudança muito boa. Né? Porque para mim, a minha amiga um dia me perguntou assim, você não sente não saudade de usar um brinquinho, nada disso? Eu falei assim, a mudança que eu vi na vida do meu esposo, que eu tô vendo na vida dos meus filhos, vale a pena. Porque eu tenho Paulo e tenho 2 enteados, que é o Niobe e o Jardim. Então, assim, vale a pena ver a mudança, o querer deles também ao Senhor. E uma coisa, eu não consigo associar uma coisa com a outra, mas algumas pessoas conseguem. Né? E assim, pra mim tá desse jeito que tá. Eu sei que ainda vai melhorar muito mais, pastora, porque eu creio assim que eles vão ainda servir o Senhor, todos os 3, de todo o coração e espírito em verdade, meu esposo também. Todos os meus familiares, eu creio. E assim, o ID é para todos, né? Agora o eis-me aqui é só para alguns. Alguns dizem, né? Eis-me aqui. E eu digo para o Senhor todos os dias, Senhor, eis-me aqui. O Senhor pode contar comigo. Eu lembro, Mirela, que teve um dia que nós fomos na sua casa para fazer um convite para você ser a secretária da igreja. Foi mesmo. Me fala aí, conta pra gente como que foi, como que você recebeu esse convite, porque você nunca tinha sido secretária da igreja antes. Não. E já tem acho que 6 anos, né, que você tá como secretária, 7 ou 8 anos, né? Por aí. Que você já está como secretária da igreja, né? E é um ofício de muita responsabilidade, porque tem coisas na igreja que nós congregamos que eu, como a esposa do pastor, não sei e você sabe. Porque cada pessoa tem o seu ofício, cada pessoa tem o seu chamado e cada um fica pro que foi chamado. Verdade. E aí, como que você recebeu esse convite nessa época? E depois você fala também pra gente, porque depois do secretariado, eu lembro também que você foi líderes dos jovens e líderes do círculo de oração. Verdade. Você já passou de tudo um pouco, né, da casa do Senhor. Conta pra gente como que foi essas experiências. Porque, de repente, tem alguém que está nos assistindo agora que pensa assim, poxa, mas
eu só vou limpar a casa de Deus, mas você começou limpando a casa de Deus e Eu não você quero continua. nunca parar. E nem eu, em nome de Jesus. Um dia eu não quis, mas hoje eu não quero parar mais. Uhum. Mas você passou por muitas etapas e todas elas louváveis porque como liderada de jovens, hoje nós temos o Mateus, que é um grande suporte, né, em todas as áreas do nosso ministério, para a glória de Deus. Inclusive ele está aqui, né, nos ajudando. Verdade. E ele foi um liderado seu e hoje ele ajuda a gente, ele ajuda a gente a liderar um ministério também. E como que é isso para você? Vai falando do secretariado, depois você vai para os jovens, depois para o ciclo de geração, por etapa. Ô, pastora, no dia que o pastor chegou lá em casa, né, para me convidar, eu fiquei totalmente surpresa, eu não respondi que sim. Falei, eu vou orar. Porque eu falei assim, meu Deus, será que eu tô preparada? Será é isso que o senhor quer para mim? Mas você já trabalhou com isso antes, né? Você não foi na igreja, mas antes Deus sempre prepara a gente antes. É verdade, de alguma forma. mesmo. E aí eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu fiquei aquela noite toda, e ele falou bem assim, você me dá a resposta, então, que dia? Aí eu falei bem assim, isso era, eu acho que uma terça-feira ou segunda, eu não lembro o dia da semana que era. Eu falei, na quinta-feira, depois do culto, eu respondo pro senhor. Aí ele falou, então tá bom. Eu vou orar também, já que você quer orar, o Senhor falou que era para mim te fazer esse convite. E o peso para mim foi esse, entendeu? Uhum. Ele disse, o Senhor me disse que era para mim te fazer esse convite. Mas você pode dizer não, nós temos o livre-arbítrio. Então eu quero orar. Aí eu falava pro Senhor, a minha oração era só essa. Senhor, se o Senhor disse que era para mim fazer o convite, então o Senhor me capacita. Exatamente. E aí vale a pena a gente ressaltar aqui nessa tarde, nesse dia, né? Que às vezes você não se sente capaz para fazer aquilo que o Senhor confiou a você. Mas ele realmente chama as pessoas que são incapazes e ele capacita. Nós só precisamos ter aquilo que você falou no início da conversa, disponibilidade, querer fazer de todo o coração, que ele vai nos moldar conforme ele quer. Verdade. E aí, quando eu fui responder, eu acabei não respondendo para ele, respondi para outra pessoa, para dar o recado que ele estava ocupado, né? E eu já queria ir embora, porque eu gostava muito de ir embora cedo, né? Acabava o culto, eu queria ir embora, porque eu não vi uma necessidade. Mas depois do momento que eu passei a ser secretária, essa necessidade foi necessário mesmo, né? Foi uma necessidade que apareceu assim, que eu vi que as pessoas me procuravam, queria tirar dúvidas no final do culto, eu tinha que estar ali. E eu falei, Senhor, até isso o Senhor vai ter que trabalhar no meu coração. Porque eu quero acabar o culto, eu quero ir embora, eu não quero mais conversar. Eu já ouvi o que eu tinha que falar. Às vezes a gente recebe correção na igreja, assim, durante a palavra mesmo, coisas que você ora durante a semana, que quando chega no culto o Senhor te responde, mas ele é severo em te responder, tá te corrigindo, e você só quer ir embora chorar. E eu me sentia assim, né? Eu quero ir embora chorar, eu quero ir embora, eu não quero ficar mais. Mas até isso o Senhor foi trabalhando, graças a Deus. E assim, aí veio o secretariado. De repente, assim, aí um dia eu lembro, numa reunião da mesa diretora, né? Apareceu com esse projeto dos jovens, porque não tinha nada para os jovens na igreja, e tinha muito jovem e adolescente. Eu lembro que chegou, naquela época, chegou aí nos sábados, até 45 jovens e adolescentes, né, para reunião, porque eles gostavam e um chamava os coleguinhas da escola, né, e eles iam muito, em massa. E aí o pastor apareceu com esse projeto. Aí, quem se disponibiliza? Quem quer, gente? Quem aceita? Hein? Eu ajudo a liderar, tal. Ele trabalhava, o pastor, né? No sábado eu apareço, quando eu não estiver trabalhando. Nesse caso aí é o pastor Reinaldo que você tá falando. Isso, pastor Reinaldo. Aí eu falei assim, pastor, eu posso. Aí ele falou assim, então tá bom, a gente vai sentar e vai ver tudo certinho. E aí nós lançamos o convite no domingo, que no próximo sábado teria um encontro de jovens, né? E aí, pessoalmente, eu chamei um por um, falei com eles da importância deles estarem, né? Que esse é um projeto novo, que esse é muito bom. De início, eu lembro que eles falavam que eles não queriam cantar, mas eu falava, não tem problema, a gente vai, quem quer cantar, canta, quem não quer, não canta. Né? Não tem problema, não é obrigatório, mas você tem que vir. E eles foram, e foi assim, 1 ano e pouco, quase 2 anos. Não me recordo exatamente o tempo, mas foi um período maravilhoso de crescimento. Entendeu, pastora?
E assim, eu lembro que quando eles começavam a diminuir, eu falava assim, me dá uma estratégia. Não posso perder esses jovens. Né? E o Senhor, assim, sempre dava uma estratégia. Eu lembro de uma estratégia que você me falou, só te cortando um minutinho, que você falou assim, pastora, de manhã eu orava por aqueles que estudavam de manhã, e à tarde eu estudava por aqueles que estudavam à tarde. Eu achei isso muito incrível. Porque a gente tem que orar pelos nossos filhos, né? E orar pelos nossos liderados, porque eles passam por lutas e encontram dificuldades. Lutas renhidas. Né? É muito difícil, porque eu mesmo já tive sentado na cadeira de fundamental, médio, até chegar no superior. Então, eles têm que ter como é que eu digo? Proteção espiritual? Sim, eles têm que ter alguém que ore por eles. Né? Para eles aguentar, porque lá eles vão ser tentados, lá eles vão ser, de repente, se mostrar quem realmente são no Senhor. Eles vão ser ridicularizados, vão ser debochados, entendeu? E eu não queria isso para eles. Eu queria que eles fossem fortes. E você sempre estava ali na retaguarda em oração, né? Sempre. E aí o Senhor me deu uma estratégia para cada sábado, levar um quebra-gelo. Oh, meu Deus do céu, eles não faltavam de jeito nenhum, porque um queria ver o que o outro ia fazer e levava outra pessoa junto. E assim, era muito bom. A gente passava mais ou menos de 2 horas da tarde até 4h30, 5 horas. Depois, quando terminava, eles não queriam ir embora, não. Aí a gente limpava a igreja, deixava tudo arrumado para o culto de domingo. E sim, foi um momento maravilhoso. Pastora, assim, quem quer pegar uma energia, as pessoas costumam falar energia, né? Mas quem quer pegar essa carga de vamos fazer? Tem que liderar jovem pelo menos uma vez na vida, pastora. Glória! E aí eles realmente têm a força. A palavra de Deus não fala que o jovem é a força? Eles não têm maturidade, eles não têm, às vezes, aquela coisa assim de vamos fazer assim, ver os dois lados, né? Mas eles têm a força. Vamos fazer? Vão. A gente ia para evangelismo na rua, na praça, no sinal. A gente ia para onde que chamasse eles topavam para ir. Eles estavam sempre dispostos a ir. E aí teve a separação depois dos jovens para os adolescentes, né? Mas a gente acabava, de vez em quando, se reunia ainda juntos. Até que depois houve outra necessidade, né? Outra mudança. De novo, na reunião, precisava de um líder para o ciclo de oração. E eu sempre falava, eu nunca quero liderar mulher, eu quero continuar meus jovens da vida. Que não queria ser do círculo de oração, você tinha preconceito com o círculo de oração. E aí eu não queria de jeito nenhum. E o pastor falou assim, irmã, tá na hora, né? Projeto novo, coisas novas, novos desafios. Eu falei, mas esse eu não queria. Porque os jovens era maravilhoso demais. São assim, o que você precisa hoje, assim, para ter aquele ânimo, assim, eles têm. Sim. Eles têm aquela disposição, aquela energia, aquela felicidade de participar. Então, assim, é maravilhoso. E aí, fui remanejada de novo, fui pro círculo de oração. Aí outros líderes assumiram os jovens e você foi pro círculo de oração. Isso, eu fui pro círculo de oração. E assim, no começo eu ficava pensando, como eu passava a tarde toda com os jovens, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer no sábado à tarde agora? Não tinha mais naquela coisa. Ficou aquela lacuna, né? Mas aí o Senhor foi preenchendo, né, com outras coisas também. E o tempo passou e o Senhor fechou aquilo, né? Não fico mais pensando nisso. Mas eu fiquei um longo período. E aí eu fui, né? Nós fomos liderar as mulheres. Aí a minha parte deixa para uma outra ocasião. Mas foi um desafio muito grande. Porque você vê filhos dessas mesmas mulheres que estão sedentos, querendo, e vê umas mulheres, às vezes, que não querem tanto, estão mais cansadas, estão dando desculpa do trabalho, né? Quem não trabalha fora dava desculpa dos filhos. E você via aquela coisa assim que elas eram como um neném. Eu comecei a ver elas dessas formas. Primeiro eu fiquei muito brava. Muito mesmo. Eu falava, umas mulher velha, meu Deus, me ajuda. Mas depois eu consegui entender. Ouvindo elas. Os desafios delas, né? Talvez elas também não tinham passado por um círculo de oração. Ouvindo as histórias dela, porque assim também como eu não entrei como liderada, eu já entrei liderando, né? E aí você veio daquele gás todo dos jovens. Sim. Aí você pensou, agora eu vou bombar. E as irmãs,
É, isso aí. Eram mais desanimadas, aquele negócio todo, chamava para consagração, os jovens vinham em massa. Pouco soltavam e eles ficavam desesperados para avisar que não ia dar para vir. Porque eles tinham a limitação que eram jovens e adolescentes. Às vezes a mãe não deixava. Sim. Às vezes queria que fizesse uma coisa, um serviço de casa na hora de estar ali. Entendeu? Então, assim, eles tinham a limitação dele, mas elas não. Elas eu não via a mesma emoção, a mesma garra, o mesmo desejo, né? Foi um trabalho, assim, de tecer, né, pastora? Um dia a gente cortava um pedacinho, remendava de um lado, a gente foi tecendo. Mas foram muitas emoções maravilhosas que nós vivemos, né? Foram, assim, hoje, assim, eu olho para elas, né, para a grande maioria que ainda está, olho também para as que saíram, que conseguiram se manter de pé, né? Porque o Senhor foi dando outras estratégias, né? Exatamente. Para com as mulheres. Não era mesmo dos jovens. Foram outra coisa, porque elas precisavam de algo diferente. Deus, ele tem a forma dele trabalhar e com cada pessoa e cada departamento, cada situação, ele trabalha de uma forma e é uma forma diferente. Sim. Pode ser até a mesma palavra, porque a palavra dele, né, não muda, mas é usado de forma diferente com cada liderado, né, vamos dizer assim. É verdade. Com os jovens, deu super certo o quebra-gelo. Com elas já não deu certo. Com elas foi um testemunho pessoal. Tá vendo? Entendeu? Elas contando a história delas, da transformação que o Senhor fez na vida delas. Aí eu vi a empolgação delas. Eu vi o entusiasmo delas, entendeu? Eu vi, assim, que elas realmente começaram a se encontrar, né? Maravilha. E, assim, foi muito bom. Foi um período também que foi muito maravilhoso mesmo. Foi um período excelente. Na época, depois de outra mudança, também foi necessário, mas, assim... Hoje eu vejo que nós, com a direção do Senhor, conseguimos colocar para elas o norte. Glória a Deus. Né, de que elas precisam, que elas podem. Que elas podem que elas também podem. Elas podem alcançar lugares altíssimos no Senhor. Elas podem... hoje, eu creio, olho para elas, de repente elas nem se veem assim. Mas eu vejo todas elas capazes de liderar. Eu também. Eu sempre falava isso para elas, né? Eu sempre deixei isso muito claro. Eu não estou só lidando com liderados, mas com sucessoras, com mulheres que vão ocupar os nossos lugares quando o Senhor achar que a gente está preparado para uma outra situação, para um outro cargo, ou para uma outra oportunidade de estar fazendo um outro projeto dentro da igreja, né? É verdade. Uma coisa assim que eu ficava sempre muito surpresa. A cada terceiro domingo era o nosso culto, né? E a gente ainda tinha o Ministério da Família e tinha o Círculo de Oração. Eu lembro. Que a gente, né, revezava dessa forma. E elas, assim, elas foram muito... Eu fiquei muito surpresa com a atitude de várias. Porque elas entenderam aquilo. Entendeu? Sim. Entenderam a importância delas de estar fazendo, de estar realmente buscando o Senhor em casa, no particular. Porque se eu não busco no particular, não tem como transbordar. É verdade, exatamente. E aí eu vi o crescimento, pastora. Nós vimos, nós acompanhamos, né? E quem realmente não quis, foi embora. Né? Não se adaptou, foi para outra área, foi fazer outra coisa. Mas graças a Deus, eu creio que poucas. Uma das estratégias... Não tem como elas se perderem depois disso tudo. Uma das estratégias do Círculo de Oração, né, que nós fazíamos juntas, que eu trouxe para a minha vida, que eu vou levar até o arrebatamento, são os propósitos. Como era importante essa questão dos propósitos coletivos, né? Como que teve uma mudança transformadora, tanto na sua vida, como na minha vida, na vida delas, né? E foi muito maravilhoso. E aí você fechou esse ciclo do Círculo de Oração com louvor também, graças a Deus, né? E hoje você faz parte de um outro projeto, que é o Ministério Up. Fala um pouquinho pra gente, e logo após a gente já vai estar quase finalizando já. Fala um pouquinho pra gente de como que foi esse Ministério Up, como que surgiu, e qual a expectativa sua, como que tá sendo? Na realidade, esse projeto, assim, foi um incômodo que o Senhor começou a gerar dentro de mim. Porque... E aí eu encomendei outras pessoas, né? Lógico. Porque as pessoas vinham para a igreja, né? Aceitavam o Senhor como Salvador, batizavam, seguiam, mas elas nunca tinham uma direção para onde que ir, o que fazer, como agir. E a gente via, eu comecei a ver elas muito perdidas
Muitos, muito, muito. Fora que pessoas que aceitam, né? A gente manda mensagens diárias, né? Entra em contato por telefone, mas elas simplesmente não voltavam. Não se sentiam, não sei, se abraçadas, não sei qual é a palavra. E o Senhor começou assim, dentro do meu coração, nossa, tem que fazer alguma coisa para eles. Tem que dar um norte, uma direção. Tem pessoas que estão dentro da igreja, né? E precisam de mais. Aí eu comecei, né, pastora? Pastora, a gente podia fazer alguma coisa, né? O que você Não, acha? e eu lembro assim que quando você Como que começou a gente com vai isso, fazer? o Espírito Santo já me movia e eu ficava no pé do Mateus. Mateus, eu não sei o que é, mas a gente precisa fazer um discipulado, alguma coisa para as pessoas que vêm visitar, para os novos convertidos. Eu e Mateus conversava sobre isso e você já começou também a entender que isso era necessário Sim. e começou a conversar comigo e com o Mateus. E foi uma conexão. Verdade. Até que um belo dia, né, tudo deu certo. Graças a Deus. E assim, a gente vê realmente, a primeira turma foi uma turma muito grande, né, graças a Deus. E a gente vê, assim, pessoas que decidiram se batizar, né, que estava assim, já era um frequentador de cultos, né, mas não tinha aquele compromisso. Aquela constância. Não, resolveram se batizar, né, estão seguindo o Senhor. Outros, assim, você vê que até o rosto da pessoa é outra pessoa. Quando chegou de uma forma, né? E agora está de uma outra forma. Então, os relatos, né, dos esposos, das esposas, dos filhos que a gente ouve. Não, depois que meu pai participou, nossa, depois que meu esposo participou, é outra pessoa, realmente, deu um up na vida dele, em todas as áreas. Deu uma levantada. Em todas as áreas. Por quê? Porque a gente consegue fazer com que a pessoa entenda que ela é importante, que ela é amada. E que aqui é o lugar dela. Exatamente. E se ela quiser, a gente está aqui, né? Para ajudar elas e para elas, para receber também o retorno, a ajuda delas, com né? Com certeza. Então, assim, eu creio, assim, pastora, que muitas pessoas, não só esses que passaram, né, essa nova turma, mas muitas outras virão. E eu creio, assim, que elas vão realmente se firmar e nunca vão se desviar dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, porque eu desde o dia que eu aceitei Jesus, não vou falar que eu nunca me esfriei. Não, nunca tive desânimo. Nunca quis parar. Né? Não vou desistir, nunca mais vou para a igreja. Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas teve dias e dias e dias, né? Que a gente não quer orar. A gente está desanimado, não quer ler a Bíblia. Verdade. Mas a gente só volta a querer fazendo. E a gente precisa entender que como a palavra do Senhor mesmo diz, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. De repente, vão ser 2, 3, 4, uma semana de noite de choro. Mas a gente não pode perder o caminho, né? E se você não está com ânimo de ler, então ouça. Ouça a palavra de Deus, ouça uma pregação, ouça um podcast, né? Claro. Ouça algo que vai alimentar o seu espírito. Porque assim como nós alimentamos o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, ela também precisa ser alimentado. E aquilo que vai sobressair é com aquilo que você tem alimentado. Está alimentando de coisas boas? Vai sobressair coisas boas, projetos bons, ideias boas, coisas para agregar valor no reino de Deus. Está alimentando de coisas más? Vão vir desejos maus. Não tem receita de bolo. É isso e pronto. Não tem. Igualmente, assim, buscar o quê? Tá sempre lendo a palavra. Sempre. Não leu? Bota para ouvir. Exatamente. Orando, porque orar, como diz meu filho Paulo Henrique, te ora até na mente, em qualquer lugar você ora. Sentada no ônibus, tem um altar, na moto. O altar é o seu coração. Você quer ver eu falar com Deus é quando eu tô andando de moto. Sim, todos, acho que quem dirige. Eu canto. Quem anda de bicicleta, é prazeroso, entendeu? Exatamente. É prazeroso. Então, assim, essa deve ser a nossa constância. Procurar não ouvir música mundana, não ouvir relatos mundanos, essas coisas assim, não querer saber do que está acontecendo na vida dos outros, tipo assim, famosos, vamos dizer. Porque são coisas assim que não diz respeito a nós, a nossa realidade. A nossa realidade é o quê? Eu quero ganhar almas para o Senhor. Eu não tenho força para orar, mas eu quero perder muito tempo na rede social. E aí, meu irmão, você só vai se afastando cada dia mais. Só. Né? Então, no Instagram, começa a seguir coisas boas. Tem tanta palavra coisas que tem a ver com o seu propósito de vida. Agora, se você começar a seguir um cantor, alguém famoso,
você vai começar a saber tanto daquele mundo Exatamente. que o que realmente o Senhor te chamou, né, para fazer, que é para servir, para cumprir o ID do Senhor, você não vai fazer. Você vai se perder nisso, entendeu? Exatamente. Então, comece a dar presente bons para as pessoas, uma Bíblia de presente, um eu CD, sou fã da Bíblia. um CD de presente, alguma coisa que vai aproximar ela do Senhor, um livreto, entendeu? Esses devem ser os nossos presentes. Sim. Porque a gente também tem que incentivar as pessoas a querer o Senhor. Uma camisa com uma frase motivacional. Sim, não né? é só... Um marca-página, tudo isso. Alguma é muita coisa, né? ele vai olhar e vai falar, poxa, essa pessoa lembrou de mim. Faz uma oração, né? Por áudio, por telefone. São várias coisas. E o Senhor, assim, a gente vai buscando e o Senhor vai dando, assim, estratégia, sabe, pastora? Para todas as áreas da nossa vida. Em relação aos filhos, em relação ao esposo, em relação aos familiares da gente. Então, assim, não é fácil. É bater e a porta será aberta. É buscar e encontrar. E nós encontraremos quando buscarmos de todo o nosso coração. Esse é o segredo, de todo o coração. Eu sempre falo, não é... o Senhor... Algumas pessoas falam, o Senhor quer o nosso coração. Eu já digo diferente, o Senhor nos quer de todo o coração. Entregue, né? Totalmente. Totalmente. Sem nenhum tipo de reserva, preconceito ou um lugar secreto, né? Às vezes eu tinha um lugar secreto no meu coração. E eu fiquei escrava desse lugar secreto durante muito tempo. Mas no dia que eu resolvi confessar e realmente deixar, porque a palavra diz, Deus fala o quê? Aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Então, assim, hoje eu não tenho. Glória a Deus. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes, a gente um sentimento que a gente não quer falar, porque dói. Às vezes, até um cheiro faz a gente lembrar de coisas que causam dor. Verdade. Entendeu? Mas isso é você fazer o quê? Senhor, tá doendo. Senhor, isso aqui eu não consegui romper. E aí colocando essas coisas diárias, todo momento que acontece. Alguém olhou para você de uma forma que te machucou? Alguém disse alguma coisa que te ofendeu? Né? Exatamente. Ou falou, às vezes as pessoas falam até com uma forma assim, tipo assim, me dá licença, mas não me dá licença mal educado? Áspero, né? Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que buscar no Senhor. Para melhorar. Com certeza. Entendeu? Porque a palavra de Deus, nós não somos bons. Né? Como teve um estudo essa semana, retrasada, esse é um atributo de Deus. Ele é bom. Bondade, né? A bondade. Mas nós não, nós temos que lutar e nos esforçar todos os dias para ser bom. Em nome de Jesus. E nós vamos conseguir. Vamos sim. É fácil, né? Não. Você respira de novo, respira. É melhor respirar. Faz igual a música do irmão. Respira. Tudo que você precisa fazer é respirar. Você vai... Exatamente. E vai passar. Entendeu? Então, assim, é isso que nós devemos fazer, pastora. Exatamente. Para não perder o foco do Senhor, para não sair da trilha do Senhor, para não sair do que o Senhor tem planejado para nós. E olhar para trás, né, ver a sua história. Você iniciou com 11 anos, hoje você já, né, tá... 44. 44 anos. Eu ia falar 42, amiga. Não, 44. 44 anos e você está na presença de Deus e a cada dia vivendo coisas novas, a cada dia vivendo projetos novos. Verdade, Conta pra gente se tem mais algum projeto, o que você espera para sua vida ministerial ou até mesmo pessoal. Se você tem alguma coisa, algum recado para falar para as irmãs, para os irmãos que nos ouvem. O que você quer deixar para a gente estar finalizando? Eu tenho, assim, um projeto novo, assim, Glória a Deus. que tá engatinhando, assim. Na verdade, esse neném nem nasceu ainda, né? Mas é uma tá coisa sendo gerado. Dentro do meu coração ele tem sido gerado. É um projeto com os visitantes, né? Uma recepção. Bacana. E, assim, eu tenho ouvido, eu tenho visto e tenho buscado, né? Para mim, eu quero fazer uma coisa legal para as pessoas chegarem e se sentirem recebidos. Não só pelo Senhor, porque eles vêm buscar a palavra do Senhor, eles sabem o que eles vêm buscar. Sim. Mas encontrar mais. Entendeu, pastora? Chegar aqui e encontrar um sorriso, um abraço, um aperto de mão, nem que for uma bala dizendo, olha, isso aqui foi feito para você. Que maravilha. Entendeu? E a pessoa se sentir amada e querida. O Ministério da Família já faz um trabalho assim. Mas, assim, juntar com eles e fazer uma coisa melhor ainda. Com
certeza. Entendeu? Agregar valor. Né? Agregar muito mais. E assim, eu olho para pessoas e orando, o Senhor me direcionou algumas pessoas que também têm esse desejo, né? Maravilha. E assim, eu creio, pastora, que vai nascer esse neném, vai nascer. E aí a gente já deixa o convite aí para você, ó, que está nos assistindo. Nós estamos aqui situados na Avenida Barão de Mão Jardim, número 39, no bairro BNH, atrás da Capeças e em frente ao Franguinho Expresso. Venha nos fazer uma visita, venha também viver desse avivamento, dessa chama que queima e não quer mais se apagar, né, Diaconisa Mirella? Em nome de Jesus, ela não vai se apagar, em nome de Jesus. Glória não vai nos dar descanso. Não vai nos dar descanso. É um fogo que queima no nosso peito que não nos dá descanso. Isso, e o Senhor, assim, Ele nos dá estratégia em todo momento. Às vezes a gente está lavando a louça ali, aquele pensamento vem com tanta força, tem que secar a mão rapidinho lá, anotar, porque o Senhor está te dando uma estratégia de como que você colocou perante Ele. Eu tenho colocado perante Ele esse projeto. E Ele, assim, tem me dado estratégia, né? Converso com às vezes eu nem falo para a pessoa qual é a minha intenção, o que eu estou pensando, né? Mas a pessoa vem me trazer uma informação que eu estava realmente orando e buscando. Para você ver que no coração de Deus ele já disse sim, agora é só colocar em prática mesmo, né? E assim, eu creio que realmente é o novo, é o tempo novo, é uma novidade. E é buscar, assim, realmente, pastor, o que eu tenho para dizer para todos. Seja constante no Senhor. Em nome de Jesus. A constância, a obediência, ela é o diferencial em todas as áreas da sua vida. Tanto na ministerial como na profissional. Porque se uma pessoa quer ser profissional, um bom profissional, ele vai fazer o quê? Ele vai ser constante no que ele quer. Então, ele vai buscar aprender daquilo. Exatamente. Ele vai fazer curso, ele vai fazer capacitação, ele vai fazer seminários, ele vai comprar aula na internet, vai pagar, às vezes não vai ter nada a ver com o que ele quer, mas ele vai fazer. Verdade. Entendeu? E vai buscando, vai buscando. Assim também é na nossa vida ministerial, com o Senhor. Exatamente. Né? Assim, às vezes, meu filho um dia falou bem assim pra mim: mãe, parece que a senhora não tem nenhum um plano, assim, uma meta de vida. Eu falei: quem te disse isso, garoto? Eu tenho muitos planos, que eu não fico falando. Porque se eu ficar falando, eu posso gerar uma ansiedade em mim. Eu não quero ser ansiosa. Porque eu oro e boto tudo no altar do Senhor. Você confia, eu conto, né? Sabe que no tempo dele vai acontecer. Eu conto pra ele. Não fico contando, Mateus, enchendo o filho de Mateus, esse ano seu. Não, do esposo, nada disso. Eu conto pro Senhor. Quando eu vejo que parece que a coisa tá tomando forma, aí eu divido com alguém. Glória a Deus. Entendeu? Aí, você me ajuda em oração? Tô com um projeto assim, assim. Um neném que tá querendo nascer. Você me ajuda a orar? Lembra só de mim e apresenta, assim, o projeto da sua filha? Assim que eu faço. Agora, eu não fico falando todo mundo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí as pessoas acham assim, nossa, não tem perspectiva de vida. Tem gente que olha pra gente como não sabe se a gente... de nada, né? Não sabem. Entendeu? Verdade. Que a gente fica assim com a cabeça... não com síndrome, Deus me livre, de pensamento acelerado, mas a gente fica sempre pensando nas coisas do alto, assim, nas coisas que nos aproximam. Buscando no Senhor, né? Sim. Então, a minha dica é, se aproxime do Senhor. Seja constante no Senhor. Na pouca força mesmo. Continua, vai dar certo. O que você planejar no seu coração, conta para o Senhor. Ele tem a solução. Ele tem. E se não for aquilo que ele que não quer para nossa vida, ele vai nos direcionar para o caminho certo. Ele vai tirar, aquilo não vai queimar, entendeu? E vai apagar e você vai cair no esquecimento. Né? Glória a Deus. É igual quando a gente ora por um filho que está num relacionamento. De repente acaba ele. Meu filho fala bem assim, não quero contar pra mamãe, vai acabar meu namoro. Mas ele não aguenta, fala. E assim, Senhor, se for, deixa, se não for, tira, Senhor. Verdade. Porque eu sei que o Senhor quer o melhor para nós e a gente tem que ter essa disposição também. Verdade. Então, o Senhor quer o melhor para os filhos dele. Ele quer que a gente siga na trilha ali, ó. Verdade. Né? As pessoas dizem assim, ó, algumas pessoas, um ditado popular que diz: o Senhor escreve certo por linhas tortas, né? Não, o Senhor escreve certo por linhas certas. Não tem nada torto. Verdade. No Senhor. É tudo certo. Tudo certo, na hora certa, no tempo porque certo. Porque se alguma coisa saiu do trilho, foi a gente que saiu. Exatamente. O Senhor não tem saído do não trilho. Tem. Não tem. Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente segue. Verdade. Tá difícil? Arruma alguém, um companheiro de oração.
Se oferece para orar com alguém. Exatamente. Se oferece, eu tô precisando de ajuda. Verdade. Me ajuda aí. Chegam algumas pessoas que você sabe que são pessoas, homens e Que mulheres vão de te Deus, que aproximar de oram. Deus. Que é importante, até isso que eu ia falar, né? É importante nós termos pessoas que nos direcionam, que nos dão um caminho, que nos dão um norte, pautado dentro dessa palavra de Deus, que você sabe que vive, que Sim. quer, né? Que quer tudo isso para a vida. Porque eu não posso te dar um conselho se Eu não for não dentro da vivo. palavra do E Senhor. se você não vive aquilo, né? Não. Ora, mas eu não oro. É. Lê a Bíblia, mas eu não leio. Então tem alguma coisa errada, não Não. está batendo, né? Você não pode se contradizer, né? Exatamente. Mirela, gostaria muito de agradecer por esse momento maravilhoso. Você já é uma pessoa da minha convivência, tanto particular, né, E é uma honra poder estar falando com você hoje, aprender um pouquinho mais com você e saber que tudo que você falou não é por emoção, não é porque está sendo gravado, é realmente algo que você vive e vive de todo o seu coração. Amém. O desejo do meu coração é que o Senhor te abençoe abundantemente, que você continue sendo essa discipuladora de mulheres, porque eu fui discipulada por você, eu quis ser discipulada por você e eu quero continuar sendo discipulada por você. Eu tenho você como amiga, como uma mãe, como uma irmã do fundo do meu coração. E eu quero levar você, se eu pudesse, eu te guardava dentro de uma caixinha. Quero levar você para toda a minha história, você faz parte de todas as minhas conquistas. Amém. E eu quero deixar isso muito claro para você. Eu sempre verbalizo, mas é bom, né, reafirmar. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, irmãs, que há vagas. Há vagas, né, Mirela? Sim, há vagas. Há vagas. A obra de Deus é grande, a seara é muito grande, são poucos ceifeiros, poucos trabalhadores. Mas nós oramos ao dono da seara e ele tem enviado para a glória do nome do Senhor Jesus. Verdade. E você que está nos ouvindo pode ser alguém que faz parte disso também. Em nome de Jesus. Que pode amanhã estar aqui sentada contando como você foi avivado, porque você conheceu alguém que te estendeu a mão na hora que você caiu, que te estendeu a mão na hora que você precisava, que foi esse consolo de oração que a diaconisa Mirela acabou de falar. Verdade. Deus abençoe você que está nos ouvindo, Deus te abençoe, diaconisa Mirela. Foi uma honra, é uma honra. E você pode finalizar fazendo uma oração pra gente? Posso sim. Amém. Pai de amor, quero te agradecer, meu Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Obrigado por este momento tão grandioso, Pai amado. Sim, Jesus. Momento tão alegre, Senhor Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus. Que o Senhor encontre pouso nos corações que irão ouvir, Senhor Deus. Traga avivamento, Senhor. Pai amado, que essa palavra, tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, ela não volta vazia. Sim, e essa é a certeza que nós temos. Além de se renovar todos os dias, meu Deus, ela penetra, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nos ajude a viver cada dia em novidade de vida, Pai. Assim eu oro, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que cada pessoa que ouvir, Senhor Deus, realmente sinta o desejo de prosseguir no Senhor, de caminhar no Senhor, ser constante no Senhor, de se entregar de todo o coração, Pai. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. E no próximo Avivados, no próximo podcast, nós teremos um convidado muito especial. E se eu fosse você, eu já curtia o canal da igreja, já ali ativava as notificações para você receber, para você não perder nenhum. Em nome de Jesus.